paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, focados em oração e ministração da palavra do Senhor nosso Deus, para aumentarmos a nossa fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E de 1h12 até 1h24 da madrugada, esses 12 minutos restantes da live, para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias ou sobre os nossos projetos. Basta você deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco com sinceridade e transparência, ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E nós estamos aqui para ajuntar a igreja, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais deveria ter se separado. Então, se você quer a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então entre em contato também com as autoridades responsáveis da sua região, as autoridades políticas e os empresários, seja as autoridades políticas como vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, senadores, presidentes ou reis, dependendo qual país você estiver nos acompanhando, pois para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 30 países através das 7 redes sociais que nós também estamos ao vivo agora neste momento, nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, a seja onde for que você estiver, você possa ser sal e luz, você possa ser um bendito do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios. Pois lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios, porque é bíblico e a melhor fórmula de dar a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, e você pode examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, e Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente.
diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, ao coração de todos vocês. Então sigam, se inscrevam, lembrando que todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda a madrugada. Se você quer interagir conosco no final da live, deixe o seu primeiro nome, seu município e o seu estado, pois estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet para mais de 30 países, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E lembrando, qualquer instabilidade em uma rede social, corram para as outras. Como está escrito lá no livro de Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não permita que nada nem ninguém venha impedir com que vocês recebam a boa semente, a palavra do nosso Senhor Deus ser semeada em seus corações. @igrejas benditas nas 7 principais redes sociais da internet. E vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora, através dessa internet, através desta Tua igreja virtual, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao Teu santíssimo e poderoso nome, onde quer que se encontrarem neste momento, nos 4 cantos desta terra, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estou olhando para um lado e para o outro, que estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Então siga ou se inscreva e compartilhe e convide outras vidas para estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho, por que bendito e por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. Não confunda com gado, rebanho é diferente. E o Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E ímpar, e também tem Mateus 25, versículo 31 a 46, que o Senhor Jesus afirmou ali uma classe com promessas. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, para mais honra e glória ao nosso Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, para aumentar a sua fé, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4.
são os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. E o livro é o livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado agora, nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Malaquias, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Malaquias, capítulo 4, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 10. E todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora também por todos vocês, todos os dias de madrugada e no mínimo uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que age agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento. E haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, indo de encontro agora contra toda barreira e impedimento que estivesse levantando, tentando impedir da tua palavra alcançar as multidões que precisam e necessitam de não só receberem, mas também de produzirem abundâncias de frutos e serem todos verdadeiramente gratos ao Senhor Deus e glorificarem ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, Deus. Vamos à ministração do livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor nosso Deus, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Malaquias capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos.
Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Malaquias, o Senhor está alertando e repreendendo o seu povo que abandonou aos seus caminhos. E não foi desde aquele momento, ele foi bem claro, desde os dias de vossos pais. Porque o Senhor dá tempo, ele repreende, ele exorta. Mas é necessário que nós venhamos ao quê? Tomar um posicionamento. Pois aqui o Senhor foi bem claro: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Devemos sempre lembrar que somos nós que precisamos da presença do Senhor nosso Deus. E Ele é tão bondoso e misericordioso que mesmo nós fazendo o melhor que é para nós, Ele coloca como a vontade dEle e com isso Ele ainda nos recompensa conosco mesmo fazendo aquilo que já é o melhor para a gente. Seja biologicamente, cientificamente, naturalmente, espiritualmente, emocionalmente, todos os caminhos do Senhor nosso Deus são retos, direitos e justos. E nós precisamos verdadeiramente receber a boa semente, a palavra do Senhor nosso Deus e frutificar. Aqui o Senhor fala sobre os dízimos, que não só o líder, como todo o povo, pois ele foi bem claro: vós me roubais, sim, toda a nação. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não omitir o nosso dever e a nossa obrigação. O nosso líder tem um dever e tem uma obrigação, mas nós, os rebanhos do Senhor, também temos um dever e uma obrigação. Devemos cumprir aos seus mandamentos, examinar as condutas, as obras e os frutos do nosso líder, imitar aquilo que é bom e repreender aquilo que está indo contrário às Escrituras Sagradas, os mandamentos do nosso Senhor Deus. Por isso é necessário nós sabermos as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês. Lembre-se também de entrar em contato conosco no privado de uma das redes sociais, pedindo um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, e de guardar os comprovantes das ofertas e dos dízimos que você fizer para as nossas 12 igrejas virtuais, independente do seu segmento, independente do valor. Guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em um de nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, todas essas pessoas terão prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, pois nós damos a garantia para todos vocês que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para aí, pois lembrando que conosco nós trabalhamos com uma fé viva. O obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Então, se você está interessado, quer saber como levar uma obra do Senhor nosso Deus para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente também do seu segmento de fé espiritual religioso, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que a nossa produção vai estar te respondendo e tirando as suas dúvidas. Vamos dar continuidade aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. São os próximos agora a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado agora nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. 1 João, capítulo 1.
E para o rebanho bendito, parte de número 10, livro de 1 João, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, lembrando que todos que são inscritos ou seguidores nessas igrejas virtuais, inclusive nessa @igrejas benditas, continuam a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, inclusive também de madrugada, orações diretamente de cima do monte toda semana. E vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta live, eles venham ser guardados e revestidos desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eles venham ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Que haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, libertando agora cada uma dessas vidas de todo vício, toda amarração do inimigo que estiver tentando impedir e separar eles da tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, a anunciamos, também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 1 João, testificando o que eu comentei com vocês no livro de Malaquias, capítulo 3. A nossa parte, o que nós temos que fazer, o que nós recebemos dos nossos líderes, devemos examinar e filtrar de acordo com as Escrituras Sagradas, para se ver se verdadeiramente é a verdade do Senhor nosso Deus, para que venhamos a semear em nossos corações e vir a frutificar. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, dependendo completamente do Senhor nosso Deus, tentando parar de fazer tudo sozinho e buscar lembrar que Ele mesmo afirmou, sem mim nada podeis fazer. Então sempre que algo é difícil para você, lembre-se, você não tem que estar fazendo isso sozinho. Você tem que estar buscando o quê? A sua aliança para com o Senhor nosso Deus, alimentando verdadeiramente o seu espírito com a palavra do Senhor, aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Não é por ouvir o que o homem acha, o que o homem imagina, muito menos por ouvir os sopros do inimigo, e sim é para nos guiarmos segundo a luz, a palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 119, versículo 105. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então devemos buscar sempre trazer a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se vocês têm muitas dúvidas, querem participar e interagir mais, aguardem até 1h12 da madrugada, que eu vou estar interagindo com vocês aqui nos comentários. Ou então também acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, que eu estou com vocês no decorrer da live,
tirando suas dúvidas, interagindo com todos aqueles que deixam o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Também lembre-se de estar atentos para o lançamento do meu livro. Está aí justamente para instruir todos vocês, para se armarem com a palavra do Senhor nosso Deus, com a sua boa, perfeita e agradável vontade, pois nada do que eu trago é de mim mesmo, e sim tudo por Ele. João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Deixe aí nos comentários de qual dos 12 rebanhos dos benditos do Senhor você faz parte, para que você esteja recebendo a palavra do Senhor ao seu coração. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado agora nessa live. E lembre-se de acompanhar na playlist do meu canal, @MillerOfertadim. Examine com muita atenção nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para todos vocês. Livro de Marcos, capítulo 10. Eita glória, a recompensa aí das boas ações, de pegarmos o nosso eu, verdadeiramente renunciar. Marcos, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Marcos, capítulo 10. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Marcos, capítulo 11, para a sua meditação. Lembrando, qualquer instabilidade em alguma rede social, nós estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives, não só dessa igreja, como das outras 11, você encontra na descrição desse vídeo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para que a palavra do Senhor possa alcançar todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que todos os seus seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes continuam recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 2 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também estamos oferecendo mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, e também estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo responsável por esse ministério do nosso Senhor Deus não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. Isso serve para que mesmo as pessoas que não têm conhecimento, discernimento, nem entendimento das Escrituras Sagradas possam testificar toda a palavra que nós falamos, fazer prova de todo aquele líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois falar que fala a verdade é fácil, falar que o outro está mentindo é mais fácil ainda. Mas agora oferecer dinheiro, trazer à jurisdição do ser humano os ministros do nosso Senhor Deus, Romanos capítulo 13, as autoridades, para testificarem que estamos falando a verdade através das denúncias aí com os valores e prêmios em dinheiro. Até o presente momento, quase 2 anos na internet, só vemos nós fazendo isso. E é necessário que vocês examinem, que vocês busquem verdadeiramente semear a palavra do Senhor aos corações. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo contra todo o mal e toda obra do mal, que estiver impedindo essas vidas de frutificarem. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para que eles venham a alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Vamos à ministração no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 31. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo 10 do livro de Marcos, algo que é mais uma característica que deixa evidente a justiça e bondade do Senhor nosso Deus, como o cetro dele é um cetro de equidade, ou seja, trata cada um de acordo com a sua capacidade, mas que muitas pessoas distorcem essa palavra. Pois aqui o Senhor fala como é mais difícil para o rico entrar no reino dos céus. E aí vemos aí como está o mundo hoje em dia. Porque por que o rico é mais difícil? Não é porque ele tem muito tesouro, é porque o coração dele tem acesso a ser muito mais provado. Porque quanto mais bem material você possui, quanto mais poder natural você possui, mais você tem que tomar cuidado para onde você está direcionando o seu coração. Porque se o rico confiar mais na sua rede de segurança do que na segurança do Altíssimo, ele acaba colocando o pé dele na vala. Se o rico confiar mais no dinheiro que a fama dele consegue comprar do que na palavra do Senhor, na vida eterna livre, aí mais uma vez ele se afunda na vala. Então é isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado. Não é com as riquezas, mas sim com o nosso coração. Foi isso que o Senhor mandou: guardai o vosso coração. Do coração procedem coisas ruins e coisas malignas. Por isso que nós não devemos andar segundo a carne. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E aqui o nosso Senhor Deus prometeu 100 vezes mais em tudo. Mas para quem? Para quem primeiro abandonou. Ou seja, para quem primeiro pegou o seu coração e tirou de tudo isso. Para o quê? Para se concentrar, para se direcionar naquilo que é eterno. Aí, nesse momento, o Senhor concede tudo que é perecível. Porque o seu coração não está feliz com o que é perecível. Você age como os salmistas lá no Salmo 119. Mais alegria através da palavra do Senhor do que com prata, do que com ouro. Como a própria sabedoria, o nosso Senhor Jesus afirmou em Provérbios capítulo 8. Melhor é o rendimento dele. Muito melhor é a sabedoria dele. Muito melhor é tudo aquilo que ele nos proporciona do que aquilo que o mundo pode tentar nos proporcionar. Pois devemos lembrar que quando nós priorizamos ele, o reino dele, o evangelho dele e a justiça dele, quando nós priorizamos tudo referente a ele, ele também nos concede aquilo que é referente aos outros. Mas é necessário que o nosso coração jamais venha se prender naquilo que é dos outros e permaneçamos sempre fiel a ele. Pois por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui vamos na passagem que, dependendo da tradução, deixa bem claro que eles ficaram aterrorizados e não maravilhados. Eles ficaram aterrorizados. Por quê? Porque muitos dos discípulos tinham riquezas também. E ainda quando o Senhor Jesus afirma, para o rico é mais difícil entrar no reino dos céus, aí aqueles que eram ricos pensavam assim: pô, então agora deu ruim. Mas é necessário a gente examinar o quê? A palavra do Senhor Jesus, que ele fitando neles o olhar, ou seja, encarou bem, viu aonde estava o coração deles, foi mas aquele que tudo deixou é possível para o Senhor Deus. Então é necessário que realmente a gente venha nos desprender de tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus. Pode parecer difícil quando você está preso, mas quando você começa a querer se libertar, o Senhor te ajuda e te tira daquele lugar. Você olha para trás e vê que era um absurdo. Aquilo que você olhava e pensava: eu não consigo viver sem isso. Quando o Senhor te liberta, você vê: eu não consigo viver sem o Senhor. Então é esse que deve ser sempre o nosso foco e a nossa direção. Não pense que nada nesse mundo aqui é impossível de você viver sem. Porque o que é impossível de você viver sem não habita neste mundo. Ele habita dentro de nós. Quando nós damos a oportunidade, pois ele está à porta e bate. E é necessário que nós venhamos abrir para que ele venha entrar e cear conosco. Ou seja, fazer uma comunhão. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2.
são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor com orações ao coração de todos vocês. Mais um livro polêmico, o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, e do rebanho bendito par, de número 2. Livro de Tiago, capítulo 5. Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais para estarem recebendo orações além dessas que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda a madrugada. Vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que eles venham ser lavados, cobertos e revestidos com os mantos dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para que eles venham ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração do livro de Tiago, capítulo 5, do versículo... Aqui é muita mensagem, também entrou aqui abordando sobre o rico, que a gente comentou aqui ainda há pouco, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 9. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado o justo e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, não para não serdes julgados.
Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de Tiago, justamente o apóstolo Tiago testifica as palavras que eu comentei com vocês na ministração em Marcos capítulo 10. Que o nosso coração não pode se prender a essa riqueza, a essa terra, ao quanto o Senhor é capaz de nos proporcionar. Nós devemos continuar com os nossos corações lembrando e sendo gratos em quem Ele maravilhosamente é. Pois aqui o apóstolo Tiago ressalta o salário dos trabalhadores, aquele prêmio, aquele valor nessa terra ganhado com iniquidade, com injustiça. E aí foi uma palavra do Senhor Jesus, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que o nosso coração seja sempre direcionado à simplicidade, humildade e santidade, à vontade, palavra e verdade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui deixa bem claro que os ouvidos do clamores com injustiça chegam aos ouvidos do nosso Senhor Deus. Todos aqueles trabalhadores, os obreiros hoje em dia que não estão recebendo salário, que estão passando dificuldade, e o líder religioso ali, o dono daquela denominação, porque o dono já não é mais o Senhor Deus, segundo os parâmetros deles. Porque ali, quem é a vontade deles, é o eu deles, é o que eles imaginam, o que eles acham, o que eles pensam, o que eles sentem. Mas a palavra do Senhor, a verdade, aquilo que é necessário que eles venham a se renunciar para que o Senhor possa verdadeiramente a frutificar, a abundar ainda mais, eles deixam cada vez mais de lado. E aqui o apóstolo Tiago nos exorta a termos paciência, pois devemos lembrar que no reino dos céus, no Evangelho e na sua justiça, o Senhor sempre faz semelhança, comparações à semente, a semear. Porque para semear você precisa de esforço, você precisa de paciência, você precisa de vigilância e de cuidado. Porque não basta só jogar a semente em qualquer terra. Você tem que examinar a terra, você tem que arar a terra, cuidar da terra. E depois não basta só depois desse processo todo abandonar a semente lá e deixar que Deus dê o crescimento. Não, você tem que continuar supervisionando a terra, fazendo aquilo que é possível para que quando vier a hora da semeadura, a hora de você ceifar a colheita daquela semeadura que você fez, você esteja apto para receber. Porque de que adianta? Tá ali o fruto crescendo e você tá de braços cruzados. Quando chegar na hora da colheita, como você vai ser capaz de suportar aquilo que você semeou? Então precisamos estar em constante, verdadeira, com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, em nossos corações. Pois aqui foi bem claro no versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e tem live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. E eu ministro nessa nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7. E no nosso canal, @Mileofertagim, e a igreja Sal e Luz, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus. Pois toda live você sai com no mínimo 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas. 7 não, 7 também. Mas no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Assim como estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet. Livro de Esther, que contém 10 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado agora nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando das inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso aos 4 alimentos, alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Então, independente dos seus recursos ou condições financeiras, entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pedindo um de nossos templos físicos. Entre em contato também com a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores da sua região, com as autoridades políticas, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus, que faz a diferença, que trabalha com uma fé viva, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Esther, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Esther, capítulo 4, para sua meditação.
Lembrando de deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, para nós mandarmos a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, vocês estarem interagindo conosco e tirando as suas dúvidas. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado agora em todas as portas, portais e janelas de cada um dos corpos, almas, espíritos e corações que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação. E através do cumprimento das tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, essas vidas venham ser edificadas, libertas e livres com os poderes que há na palavra e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para bendizerem ao teu santíssimo e poderoso nome e se tornarem benditos do Pai. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração? No livro de Ester, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Ester, aqui nós vemos a consequência de verdadeiramente cumprir os mandamentos do Senhor nosso Deus e como o inimigo se levanta. Pois aqui nós vemos que Mordecai tinha um grande propósito, um grande chamado de liderar e beneficiar todo o seu povo. Um chamado para trabalhar na área da política em benefício do povo do Senhor nosso Deus. Mas nós vemos como o inimigo se levanta justamente aonde o Mordecai tinha o chamado, que foi justamente um político, alguém com um grande renome, tentando destruir não apenas Mordecai, mas sim todos aqueles que em Mordecai e Ester também estavam sendo levantados para proteger, para guardar e para zelar. Pois devemos lembrar que a política é ministério nosso em Deus e Ele que está no controle. Ele é que abate, Ele que exalta. Ele quem determina os reis e os príncipes. Então devemos buscar sempre trazer a palavra do Senhor nosso Deus para nos fortalecer, e mesmo que aos olhos naturais pareça tudo impossível, lembre-se da ministração lá em Marcos capítulo 10, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então devemos confiar no Senhor e nos posicionar com firmeza e seriedade, como em Tiago capítulo 5 foi ministrado: sede fortes e fortalecei o vosso coração no Senhor, pois aonde o inimigo
quer te derrubar, é onde o Senhor pode te exaltar. Mas é necessário que a gente faça o quê? Estejamos dispostos a renunciar ao nosso eu, guardar e praticar os seus mandamentos. O Senhor não impediu do decreto ter sido lançado para eliminar todo o povo, mas o Senhor levantou os seus escolhidos para impedir que a vontade do inimigo viesse a impedir os planos do Senhor nosso Deus, porque os seus escolhidos se posicionaram para defender a causa da justiça, cavalgar prosperamente pela causa da verdade, como está escrito lá em Salmos capítulo 45. Então se posicionem como igrejas sal e luz do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sigam, se inscrevam, compartilhem nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Examinem nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E entre em contato com as autoridades políticas da sua região, pois a igreja e a política precisam estar unidas para que o povo venha a ser beneficiado, para louvarmos e agradecermos ainda mais o nome do nosso Senhor, não só por palavras, mas sim por atitudes e posicionamentos. Lucas capítulo 6, palavra do Senhor Jesus, porque me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Vamos ao último rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os últimos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembre-se que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários. Livro de Ageu, que possui 2 capítulos. Livro de Ageu, que possui 2 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta live para aumentar a fé de todos vocês. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, Ageu, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, Ageu, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 8, livro de Ageu, capítulo 2, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7 também, que daqui a pouco estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada, que aqui é uma palavra do Senhor nosso Deus. Escolha o número de 1 a 7, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se querem trabalhar conosco, seja na área empresarial financeira, seja na área espiritual, recebendo seu salário, entre em contato conosco através do privado, que a nossa produção vai estar te respondendo e tirando as suas dúvidas. Independente do seu cargo, seja da sua idade, desde que seja mais de 18 anos na área empresarial e mais de 20 anos na área espiritual. Mas independente do seu grau de escolaridade, independente dos seus recursos ou condições, independente do segmento de fé espiritual religioso que você estiver nesse momento. São todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo para se juntar conosco nas mais diversas áreas. Basta entrar em contato conosco perguntando como você pode fazer para se ajuntar e fazer parte de uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus. Pois quando é do Senhor nosso Deus, todos saem ganhando. Vamos à ministração, menos o inimigo. Ele é o único que é derrotado para mais honra e glória do nosso Senhor. Vamos à ministração da oração de número 11. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e protegidos agora com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles possam produzir abundância de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam e glorificar, exaltar, engrandecer ainda mais ao Teu santíssimo, glorioso e majestoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção, Senhor. Vamos à ministração no livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14.
Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, novamente, todo o livro, um testificando cada um do outro. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Pois aqui o Senhor novamente mostrando para vocês como não só a política, como o sacerdote, ou seja, o mundo espiritual e também o povo, os três trabalhando juntos, para que todas as áreas e setores de suas vidas voltassem a fluir. Tudo estava travado, porque a palavra do Senhor, o reino do Senhor, a justiça do Senhor, aquilo que era referente à eternidade, estava sendo tratado com inferioridade, com negligência, com abandono. Então devemos buscar nos voltarmos à palavra, à presença do Senhor nosso Deus, priorizar a obra verdadeira do Senhor, peça de nossos templos físicos da sua região, entre em contato com as autoridades políticas da sua região, com os empresários, junte todo o povo, para que todos juntos venhamos a verdadeiramente ver se cumprir as bênçãos, promessas e recompensas do Senhor em nossas vidas. Pois como está escrito lá em Salmos, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Aquele mesmo que reteu a prosperidade é aquele que prospera ainda mais. É aquele que fez com que a glória da segunda casa fosse maior do que a da primeira. Pois o Senhor, nosso Deus, é fiel e verdadeiro e a sua palavra se cumpre. Mas é necessário que nós venhamos a nos posicionar. Nós, as nossas autoridades políticas, as nossas autoridades espirituais, todos juntos em um só espírito, independente de partido, independente de bandeira denominacional, mas sempre com a palavra do Senhor sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que não só o nosso futuro, como o futuro de todo o planeta, de todas as gerações, de todas as nações, venham a ser beneficiados pelo posicionamento que nós viemos a tomar agora, no hoje, no momento, no presente. Pois é no agora que se semeia para alcançarmos todos a eternidade, pois a salvação é individual, mas a perdição pode ser coletiva. Então é necessário que venhamos nos revestir das armaduras celestiais, do sangue do nosso Senhor Jesus, para que todos venhamos a alcançar o melhor que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7. E daqui a pouquinho estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro, o último livro, é o livro de Lucas, que é uma meditação para todos nós. Lucas, que contém 24 capítulos, é o último livro a estar sendo ministrado agora nessa live, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Aqueles que querem mais instruções, que querem se juntar conosco, conhecer mais sobre nós, entre em contato conosco no privado de nossas redes sociais, com @Igrejas Benditas, e também acompanhe nossas lives. Eita, glória, que eu mencionei com vocês, Lucas capítulo 6. E também acompanhe nossas lives segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, na @MileOfertadim. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 6. É uma meditação para todos nós. Livro de Lucas, capítulo 6, é uma revelação da palavra do Senhor nosso Deus, para que todos nós possamos estar aumentando a nossa fé, para ter muita fé também
tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, para que a palavra do Senhor possa alcançar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de seguir e se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 6, Lucas 6, oração 6, 6 mais 6, 12. A presença do Senhor nosso Deus através do número. Pois a Bíblia Sagrada também é separada em números, porque tudo na Bíblia também é tempo, quantidade e matemática. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja agora, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora com todas essas benditas vidas, dos benditos seguidores, ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua linda igreja virtual, @igrejas benditas, e sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em todas as áreas e setores de suas vidas. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao versículo 49. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 6 do livro de Lucas, testificando todas as ministrações que ocorreram até o presente momento. O Senhor deixando bem claro a necessidade de nós demonstrarmos através de nossas obras e de nossos frutos quem é o Senhor de nossas vidas. Pois ele deixou bem claro aqui no versículo 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não é o fruto da sua religião, do seu líder religioso, do seu pai, da sua avó, da sua mãe. É pelo seu próprio fruto que você demonstra quem é o Senhor da sua vida. Pois ele foi bem claro no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não é o que ele pede encarecidamente, com carinho, se você quiser, se você sentir no seu coração. É o que ele manda, o que ele determinou. E vai por mim não, vai pelo Senhor Jesus. É o melhor. É o melhor que ele verdadeiramente preparou para todos nós. Pois aqui o Senhor foi bem claro no versículo 47. Todo aquele que vem a mim. Qual foi a palavra do Senhor Jesus? Quem quiser me seguir, ou seja, quem quiser ir até ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E aqui nós vemos que o Senhor foi bem claro. E ouve as minhas palavras e as pratica. Não basta só ouvir, não colocar em prática. Você tem que ser a boa terra que produz bons frutos. Marcos capítulo 4. 1 a 30, outra a 60 e outra a 100 por 1. Essa terra que recebe a palavra, a semente do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e frutifica. Coloca ela em prática. E aqui vem bem claro, como foi ministrado lá no livro de Esther também, capítulo 3,
que por mais que seja o escolhido, esteja ali querendo guardar e praticar os mandamentos do Senhor, o inimigo vai se levantar, ele vai tentar impedir, porque diferentemente do Senhor Deus, o inimigo não quer o melhor para a sua vida. Mas agora, o que parece ser o melhor para o seu momento é o pior para a sua salvação. Agora, aquilo que é o melhor para que a palavra do Senhor venha frutificar na sua vida, é necessário um posicionamento, seriedade e comprometimento. Guardar e praticar as palavras do Senhor é um jugo e um fardo leve e suave. E é necessário que nós venhamos a carregar ele. Aqueles que são jovens também, Lamentações capítulo 3, suportar o jugo e o fardo da mocidade com alegria. E lá ele fala sobre silêncio, não murmurando, mas sim sempre se posicionando para que a palavra, o reino, justiça e o evangelho do Senhor nosso Deus venham sempre florescer em cada área e setor de nossas vidas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números. E daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado e seu país, se estiver fora do nosso querido Brasil. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, se você escolheu o número 2. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais com @Igrejas Benditas. Você pode acompanhar todas as ministrações que se passaram e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam de aumentarem a sua fé. Se você escolheu o número 1, livro de 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar em Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, se você escolheu o número 3. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, se você escolheu o número 7. Enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, deixem aí nos comentários seu primeiro nome, município, estado e país, caso estiver fora do nosso querido Brasil. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e também diretamente de cima do monte, também de madrugada, toda semana orações. E além de você ter a flexibilidade nos horários, horário da manhã, tarde, noite e madrugada, para você buscar ao Senhor nosso Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, versículos 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo nosso Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, o link e horário das lives vai estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Você encontra uma playlist no meu canal, @mileofertadim, com todas elas. Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais
até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras, basta entrar em contato conosco pelo privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet. E a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E muita atenção, todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do nosso Senhor Deus e de guardar os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, essas pessoas têm prioridade para receber todos os benefícios e as bênçãos que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. E pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão a vós. E lembre-se de entrar em contato com as autoridades políticas da sua região e os empresários para levar um de nossos templos físicos, pois nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está aparecendo ali acima, pois esse aqui, lembrando, é para proteger a minha imagem. Mas todos aqueles que querem ofertar ou dizimar nessa obra do Senhor nosso Deus, nada estará sendo em vão. E podem interagir conosco, tirar as suas dúvidas, deixando primeiramente nos comentários seu primeiro nome, município e estado. Como o abençoado lá, Marcos de BH, Minas Gerais, deixou ali a pergunta dele também. Por que eu não consigo viver para Cristo verdadeiramente e largar os vícios? Então, abençoado, é algo que eu não posso chegar afirmando, por causa disso, porque eu não te conheço. É necessário que você tenha um acompanhamento, uma instrução com o nosso sacerdote, com o sacerdote no caso. Mas você pode ser instruído pelo nosso sacerdote apóstolo, entrando em contato conosco no privado. Aí nós precisamos saber de condutas, comportamentos, de certos tipos de coisas que é necessário você ter feito ou que você não deveria ter feito e com isso está te aprisionando, está te prendendo em alguma coisa. Então entre em contato conosco no privado, converse com a nossa produção e com certeza nós estaremos te instruindo no melhor caminho, que é o nosso caminho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois a gente não fala nada do que é nosso e nem fala que, mas eu acho, eu penso, não. A gente fala daquilo que a gente tem certeza de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada. Para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Um dos motivos que pode vir a acontecer é justamente como a palavra do Senhor Jesus foi bem clara. Se guardardes as minhas palavras, também guardarão as vossas. O Senhor Jesus referiu isso à liderança. É necessário que a liderança, o líder, ele primeiro
guarde e pratique os mandamentos do Senhor nosso Deus, para que toda palavra que ele semear no coração dos seus discípulos possa vir não só permanecer, como frutificar. É necessário que o seu líder esteja de acordo com a palavra do Senhor, porque você precisa imitar ao seu líder. Palavra das Escrituras Sagradas, Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Então é necessário realmente a gente estar sempre interagindo, examinando, buscando meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Vocês têm aí as lives, nossas igrejas virtuais, tem a live do @milaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, que é que durante toda a live nós estamos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações. E eu vou apresentar agora para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para mais honra e glória do nosso Senhor. A pessoa perguntou: por que é comum virem pessoas com o nome de Marcos aqui na live? Tem alguma explicação? Sinceramente, não sei, abençoado. É a charada do nosso apóstolo, né? Apóstolo, bem-aventurado, bendito Marcos, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor levanta Marcos. Marcos são o quê? Símbolos do qual faz com que a gente venha a recordar, com que a gente venha a enxergar a palavra do Senhor. Então o Senhor sempre traz marcos até nós, sempre traz aqueles que estão ali para se posicionar em prol do reino, do evangelho e da justiça do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vou apresentar para vocês agora as nossas mais de 100 denúncias, a denúncia de número 83. Lembrando que no meu canal, @milaofertadim, você encontra uma playlist com as nossas mais de 100 denúncias, para vocês examinarem cada uma delas, pois cada uma delas é um marcos, para mais honra e glória do nosso Deus. Nossa denúncia de número 83. Atenção! As etapas são de 1 a 15 nas doutrinas dos apóstolos, para você ter o Senhor Deus na sua casa junto conosco. Confira os números e as denúncias, que são mais de 100, e o prêmio somado, que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Inclusive, sendo essa denúncia de número 83. Muita atenção! Em 15 capítulos dos livros da Bíblia Sagrada, deste memorial do Novo Testamento, sobre a gestão dos ministérios do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nas suas atitudes e as atividades nas obras com os princípios de santificação, que tem um apóstolo santo, que nunca nomeou ninguém a pastor nem pastora. E nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que são, no mínimo, 15 apóstolos no Novo Testamento. E nós estamos fazendo um desafio para provar para nós na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo e que são menos de 15 apóstolos, e você ou quem você trouxer que provar isso para nós na Bíblia Sagrada e que também não estiver adulterando nenhum dos livros presentes na mensagem vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Então, muita atenção nos 15 capítulos da Bíblia Sagrada que formam esse memorial e estão presentes na mensagem de número 44, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, inclusive orações também diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, examinar nossas mais de 100 denúncias, pedirem um de nossos templos físicos para a sua região, serem uma igreja viva do nosso Senhor Deus que se posiciona. Lembrando, quem perdeu as orações, as ministrações, essa live fica salva em nossa outra igreja, nos outros canais, nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live a partir de meia-noite 7, aqui no @igrejas benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite no @milaofertadim. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e o meu muitíssimo amém.